No momento que eu estou falando aqui com vocês, nós temos as ações do Facebook, a maior rede social do planeta, produzindo uma queda forte nas bolsas, dando sequência à queda de ontem, né? Tudo isso acontece na esteira da descoberta, que virou um escândalo, que a empresa que deu consultoria para Donald Trump, chamada Cambridge Analytica, teve acesso aos dados de aproximadamente 50 milhões de americanos. E isso foi tratado por parte da imprensa até como uma espécie de ataque, né, à base de dados do Facebook, onde dados teriam sido roubados e utilizados para manipular pessoas para que elas votassem aí em Donald Trump. Isso acontece depois de uma série de ataques que o Facebook sofreu, né, na imprensa, na esteira aí da vitória de Trump. Nós tivemos primeiro a busca aí da explicação dessa vitória como a produção de fake news que ajudariam, né, teriam ajudado Donald Trump e teriam prejudicado Hillary Clinton, e uma parte dessas fake news teriam sido produzidas por espiões russos ou empresas a mando de autoridades russas, né? Então, de uma certa forma, as eleições teriam sido manipuladas e isso explicaria a vitória de um sujeito como Donald Trump, né? Bom, para variar, a forma que isso está sendo interpretada e apresentada ao público pela grande imprensa é em si uma fake news, né? Porque basicamente as pessoas que estão apresentando isso ou não sabem como tudo isso funciona, ou de forma proposital, que eu acho que as duas coisas estão acontecendo, manipulam isso para o público. Bom, basicamente as redes sociais hoje são uma realidade para qualquer pessoa. Você tem perfis em redes sociais, você se comunica através de pessoas, através aí do seu círculo de amizades ou o círculo de pessoas que você influencia através de uma rede social. Seja Facebook, seja WhatsApp, seja Instagram, seja Snapchat ou qualquer outra, né? E você interage, ou o YouTube, né, que é a rede social mais famosa aí do Google, ou você busca informações através de uma busca no Google. Enfim, essas empresas, algumas poucas empresas, o próprio Twitter, controlam hoje o fluxo de informações que nós recebemos e enviamos. Portanto, né, elas têm um grande poder. Como é que elas ganham dinheiro? Basicamente, quando você não paga nada por um serviço, você é o produto desse serviço. Então essas empresas sistematicamente colhem informações sobre a forma que nós interagimos com outros, ou a forma que nós compramos, ou qualquer outra atividade que nós desenvolvemos, até mesmo caminhar, né, ou andar de carro, eles sabem por onde a gente está passando através da geolocalização, traçam um perfil nosso e vendem isso para anunciantes de uma forma ou de outra, né? Algum tempo atrás, o Facebook permitia que a partir de qualquer app ligado ao Facebook, ou seja, qualquer site, utilizaria um serviço do Facebook onde você podia pedir para alguma pessoa dar as permissões e as suas amizades. Quando você apertava então eu aceito, esse serviço colhia então não só os seus dados pessoais, como quais são os seus amigos. E foi exatamente isso que a Cambridge Analytica fez. O objetivo inicial era um estudo de um sujeito que foi trabalhar na Cambridge Analytica, que traçava um perfil, né, dos usuários, e através de 270 mil usuários iniciais que deram permissão para apresentar quais eram seus amigos, a gente chega no número de 50 milhões aproximadamente, né? Já que você tinha então como produzir uma rede de quem é você e quem são seus amigos. E obviamente que isso seria utilizado por esses marqueteiros digitais para bolar campanhas, né, utilizando a própria rede do Facebook. Então, até aí há uma discussão sobre privacidade, né? Será que o Facebook deveria vender esses dados seus, né?
Essa é uma discussão muito forte, especialmente na Europa. Que tipo de dados essas empresas coletam sobre você e como elas utilizam esse dado? Porque, obviamente, nós temos o potencial aí para o uso desses dados de uma forma política ou até para uma série de outros fins bem menos negativos que simplesmente oferecer aí um cupcake para você, né? Então, basicamente a Cambridge Analytica fez isso, só que todos fizeram isso. Na verdade, o primeiro sujeito que aproveitou a oportunidade que as redes sociais, do ponto de vista político, ofereciam foi o Obama, em 2008. Ele foi o primeiro candidato presidencial a fortemente utilizar as redes sociais para vantagem sua. E agora nós descobrimos que uma das pessoas que trabalhou na campanha de 2012 de Obama, por isso que nós descobrimos, porque ela falou, Carol Davidson, ela diz com todas as letras que através do site da campanha de Obama, eles conseguiram extrair informação de todos os americanos, já que eles tinham uma base inicial de milhões de pessoas que responderam dando a permissão para fazer isso, e então eles conseguiram baixar basicamente todas as conexões de todos os americanos, né? Você querendo ou não, você está lá na rede, né, de dados, na base de dados do Partido Democrata. Ela falou isso com todas as letras. Quando o Facebook percebeu que a ferramenta poderia ser utilizada com esse fim, eles não fizeram nada, segundo as palavras da própria Carol Davidson, abre aspas, porque eles estavam do nosso lado, né? Fecha aspas. Então, ela mesmo coloca que eles têm hoje essa rede e é uma grande vantagem competitiva, mesmo em relação aos republicanos, porque os republicanos não têm essa rede. Mas por que isso? Por que o uso da campanha, né, o uso das redes pela campanha de Obama em 2008 e principalmente em 2012, e inclusive uma própria página do blog oficial do Facebook, num artigo que eles tiraram do ar, eles apresentavam como um case de sucesso uma campanha de uma esquerdista na Irlanda, né, de uma prefeita que ganhou numa pequena cidade. Por que isso até então era visto como algo positivo e agora é visto como algo negativo? E nós temos sujeitos como George Soros, um globalista, né, óbvio, atacando agora as redes sociais, o Facebook e o próprio Google. Para entender isso, nós temos que perceber como é que era a estrutura de poder até o surgimento dessas redes, até o surgimento da própria internet. Nós tínhamos basicamente poucas pessoas controlando as informações. Nós tínhamos poucos jornais, algumas redes de televisão. Aqui nos Estados Unidos nós tínhamos 3 grandes redes de televisão que basicamente controlavam o fluxo de informações. Então era muito mais fácil impor uma narrativa política e defender, né, aí algum candidato, algum projeto de poder. Então o jogo era bem mais restrito a uma elite política. E não por acaso, no passado, a esquerda lutava por livre expressão e para, digamos assim, quebrar esse monopólio da informação, né? Só que nós tivemos, a partir da internet, o surgimento da possibilidade de qualquer pessoa com uma mensagem que ressonasse, né, no público, ter uma grande audiência. E aí nós temos aí a perda de controle do meio político, da comunicação, né, entre as pessoas e da defesa de determinadas bandeiras. Basicamente foi isso que aconteceu na eleição de Trump. Você pode gostar de Trump ou você pode não gostar de Trump, mas uma coisa você tem que aceitar. Ele não faz ou não fazia parte do establishment. Tanto é que desde o início da pré-campanha, dentro do próprio Partido Republicano, né, considerado aí um partido de direita, partido conservador, existia uma forte resistência, né? A cúpula do Partido Republicano não queria Donald Trump como candidato. O establishment de Washington não queria Donald Trump como presidente, mesmo dentro do Partido Republicano. E até hoje, dentro do Partido Republicano, há uma grande aí, oposição a Donald Trump. Então nós temos um candidato
com uma postura populista e com a defesa de certas agendas que, digamos assim, representou para uma boa parte do público americano o que esse público queria ouvir de um candidato e medidas que esse público queria ver implementadas. Como, por exemplo, o restabelecimento dos Estados Unidos como um país independente de valores internacionalistas, né? Um país que defenda os seus valores, que defenda as suas fronteiras, que seja firme, né, com o crime, tanto é que ele usou law and order, né, como uma bandeira de campanha, enfim, que recuperasse essa identidade americana. E isso, obviamente, é contrário aos interesses da esquerda, que quer desfazer essas identidades nacionais para impor uma agenda de cima para baixo. Uma agenda progressista que envolva uma elite iluminada definindo como as pessoas devem viver, né, e como a sociedade deve ser organizada. Ou seja, algo que concentre cada vez mais poder na mão de poucas pessoas que teriam aí as soluções para os problemas do mundo, né? Inclusive, um dos grandes defensores dessa tese, talvez o maior deles, ou pelo menos o que tem mais dinheiro e o que mais financia essa tese, é o George Soros, o próprio George Soros. Então, a partir do momento que nós temos essa descentralização do poder midiático, nós temos uma situação de certo caos, porque nós temos aí uma série de possibilidades de mudança na estrutura do poder e das pessoas efetivamente se expressarem. Nós temos essa mesma coisa acontecendo no Brasil, onde, acompanhando as redes sociais, a gente vê claramente aí um apoio massivo à candidatura de um sujeito como o Bolsonaro e a defesa de valores conservadores, né, que são vistos por essa elite globalista como algo atrasado e perigoso. E aí nós temos os próprios sujeitos que criaram essas redes agindo para mudar essa situação de liberdade de expressão, porque eles mesmos, né, de forma esmagadora, têm esse perfil ideológico de esquerda. Nós já vimos dezenas de casos comprovados de conservadores sendo censurados pelo Facebook, pelo próprio Google. Nós tivemos o caso recente do James Damore, o empregado do Google sendo despedido só porque ele fez um paper interno, né, questionando as políticas aí, feministas e de diversidade que claramente são preconceituosas, né? Enfim, nós temos vários sinais, demonstrações. O próprio Peter Thiel, que é um dos primeiros investidores no Facebook, saindo do Vale do Silício, demonstrando e apresentando em entrevistas que aquilo virou uma câmara de eco, né, como o próprio James Damore colocou no seu paper, onde apenas a ideologia esquerdista é aceita. Então nós temos as próprias empresas reprimindo essa liberdade que surgiu, e nós temos atores governamentais e outros players, né, no jogo de poder, produzindo uma forte pressão sobre essas redes sociais. Por exemplo, a União Europeia passou uma série de leis que basicamente acabam com a liberdade de expressão, utilizando como desculpa o termo hate speech, ou seja, o discurso de ódio, né? Então, se você vai lá no Facebook da Alemanha e faz um texto questionando, só questionando, aí o Islã, por exemplo, e as suas práticas mais violentas e a sua incompatibilidade com os valores ocidentais, você pode ser não só censurado por força da lei alemã, e é uma lei que está se espalhando na União Europeia, porque é uma diretiva defendida pela União Europeia, né? E aí os países são meio que obrigados a aceitar, ou eles vão ter problemas. Nós temos aí você impossibilidade de dar a sua opinião. Então, essa é uma iniciativa da União Europeia para controlar essas redes, né, e voltar a ter, então, o controle
das informações, do fluxo de informações, na mão aí de uma elite e de uma elite esquerdista, né? A imprensa já produz uma autocensura porque os seus integrantes, a maioria dos jornalistas, editores, né, de forma esmagadora, são, né, ideologicamente de extrema esquerda, não é nem esquerda. Então nós temos aí a luta pelo monopólio, né, da narrativa, pelo monopólio da comunicação. E isso está acontecendo em várias frentes. E agora nós observamos aqui nos Estados Unidos a mesma coisa acontecendo. Obviamente que aqui nós não temos o poder político totalmente na mão da esquerda. Existe um balanço de poder um pouco maior. Na discussão, por exemplo, sobre a regulamentação dessas redes sociais, nós podemos ter os Estados Unidos seguindo a diretriz europeia, o que seria extremamente negativo, o que acabaria com a primeira emenda, que talvez seja, né, o direito mais importante que os Founding Fathers criaram para a população, que é o direito de se expressar, o direito de seguir uma ideologia, de seguir uma religião e assim por diante. Então nós podemos ter a discussão sendo dirigida para a solução europeia, que tem muito a ver com a influência chinesa, né? Na China você simplesmente não pode falar certas coisas, o governo tem controle absoluto sobre as redes, certos termos são proibidos, pessoas que usam esses termos não conseguem nem mesmo postar e podem ser até presas. E aí nós temos a Europa olhando para a China, né? E nós temos os Estados Unidos agora observando a solução europeia para o controle do fluxo de informações. E aí é uma grande discussão, mesmo entre os conservadores ou libertários, sobre como nós podemos resolver esse problema. Do ponto de vista dos libertários, a solução seria uma solução de mercado. Ou seja, a partir do momento que essas redes se tornam cada vez mais opressivas, os usuários abandonam essas redes e vão buscar outras soluções. E aí nós vamos ter o mercado resolvendo esse problema. Só que nós sabemos que na prática isso é muito difícil de acontecer. Hoje poucas empresas controlam completamente o fluxo de informações e talvez até isso acontecer, o mercado poder criar soluções alternativas, nós tenhamos a vitória de alguma gestão, algum governo mais esquerdista que tenha aí as medidas, mesmo nos Estados Unidos, adote, né, as medidas que foram adotadas ou que estão sendo adotadas na União Europeia. Então muitos conservadores defendem que o governo intervenha no sentido de garantir que redes que tenham um certo tamanho sejam consideradas aí um espaço público, né, como as ruas num país são considerados espaços públicos, mesmo que você tenha que pagar um pedágio eventualmente, as ruas são públicas, né? Então há uma iniciativa da Prager University que está sofrendo censuras sistemáticas no YouTube, que deve chegar até a Suprema Corte em breve, que questiona exatamente isso. Poxa, se quase toda a informação, o diálogo é feito no Facebook ou na internet de uma maneira geral, ou nessas poucas redes, essas poucas redes devem ter, digamos assim, a garantia de que a primeira emenda valha ali. Só que de uma certa forma também seria o Estado intervindo numa iniciativa privada, e nós sabemos que isso pode escambar rapidamente para algo muito negativo. Então a solução não é simples, mas o fato é que nós temos aí a internet abrindo uma caixa de Pandora no sentido da expressão política, que tem efeitos positivos e efeitos negativos, né? Um efeito negativo óbvio é aumentar a distância entre as pessoas, né? A radicalização do discurso, vamos colocar assim, mas como efeito positivo nós temos a possibilidade de qualquer pessoa se expressar, coisa que nunca aconteceu na história humana, né? Nessa escala. E nós temos a imprensa tentando forçar uma narrativa que essa abertura foi negativa porque gerou algo como Trump na presidência, né? Ou seja, nós temos que ter um certo controle para impedir que conservadores cheguem ao poder político ou mantenham esse poder político, sempre manipulando as notícias como essa da Cambridge Analytica
eu vi em vários jornais, em várias televisões, no Brasil nem se fala, todos comentando, jornalistas comentando que essa Cambridge Analytica teve acesso às informações do Facebook e isso ajudou a eleger Trump, mas eu não vi quase ninguém comentando algo muito pior, né, que foi a Carol Davidson colocando que o Facebook permitiu que eles coletassem todos os dados e ainda deu força, né, porque eles estariam do nosso lado. Então vejam que nós temos aí um cenário onde, novamente, né, uma ferramenta que surgiu para dar uma voz maior para o povo, e o povo, de uma maneira geral, tem valores mais conservadores, essa ferramenta sendo atacada não pelos motivos corretos, mas pelos motivos errados, justamente por dar voz excessiva e não por estar querendo manipular isso em busca de um projeto político, que é o projeto político da esquerda, né? Basicamente é isso que está acontecendo, e eu acredito que essa é a discussão mais importante do momento, porque se nós tivermos legislações seguindo a linha do que é George Soros, impedindo a livre discussão de ideias na rede e a supressão da expressão conservadora do povo, nós estamos a um passo aí de regimes totalitários mesmo no Ocidente. Porque pegue um exemplo europeu, digamos que você não concorde com essa política de migração massiva, né, de um grupo de pessoas que tem valores completamente contrários aos valores ocidentais. Você expressa isso e você é preso, né? Como aconteceu recentemente na Inglaterra, onde uma jornalista canadense foi impedida de entrar porque ela tinha essa visão, né? Enquanto 400 ex-combatentes do ISIS, do grupo terrorista islâmico, puderam entrar no país. Então, isso está se repetindo sistematicamente, e é a discussão do nosso tempo, né? E a supressão da liberdade da rede, como a tecnologia tem meios infinitos de controle, e a China está usando muito bem isso, né? Nós podemos ter, aí como resultado dessa discussão, a facilitação da implementação de regimes totalitários.